Você já se deparou com um aparelho cujo defeito é intermitente e de difícil análise, porque ele vai e volta? Agora imagine se existisse um detector de defeitos que pudesse monitorar o aparelho enquanto você está trabalhando em outros e pudesse acionar um sinal sonoro quando o defeito reaparecesse. E mesmo que o defeito ocorresse de forma muito rápida, ele o detectaria memorizando o que aconteceu? Imaginou? Esse equipamento existe e eu fui quem o inventou. Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino da eletrônica é definitivo. Nossos cursos são 100% online e você pode estudar conosco de qualquer lugar do mundo. Basta ter acesso à internet e um computador pessoal. Mais informações no primeiro link da descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, marque o sininho e já deixe o seu like, porque nesta série de 3 vídeos eu vou te mostrar como se tornar um especialista de análise de defeitos intermitentes com esse projeto que desenvolvi e vou disponibilizar na última aula. Fica comigo até o final. Ainda válido e muito útil até os dias de hoje, o detector de defeitos intermitentes foi um projeto que desenvolvi na década de 1990 e que foi colocado como kit em nossa revista CTA Eletrônica. Utilizando componentes de fácil aquisição no mercado, ele vai ajudar você a produzir muito mais reparos. Além disso, com ele, você não vai mais ficar desanimado ao receber um equipamento que só apresenta defeito na mão do cliente e só aparece quando você vira as costas ou está analisando um outro aparelho. Esse detector é tão completo que ele detecta se a tensão ou o sinal aumentou ou diminuiu de valor e até se o sinal diminuiu de amplitude. Não é um aparelho dos sonhos de todo técnico? No vídeo de hoje eu vou fazer uma apresentação específica dando uma visão geral em todo o circuito, passando pela diagramação de blocos, pela fonte de alimentação e pelo circuito inicial de pré-amplificação, feita por operacional. Esse projeto que desenvolvi foi totalmente baseado na minha metodologia de análise de defeitos, que é revolucionária no mundo e que ensino na escola CTA Eletrônica. Portanto, esse projeto se torna indispensável na bancada de qualquer profissional. Bora começar logo a explicação desse kit muito interessante. Bem, vamos começar uma análise geral utilizando esse esquema completo do nosso detector de defeitos intermitentes. Aqui na entrada temos o sinal que vai ser analisado, temos que colocar uma garrinha em determinado ponto, vou ter que encontrar, claro, a área que eu estou desconfiado que há uma variação, conecto a entrada, passa por esse resistor ou potenciômetro de ajuste, que posteriormente na análise do pré-amplificador bem detalhada vamos ver mais detalhes, e aí esta variação vai ser reforçada por esse operacional. O que significa reforçada? O que eu tenho aqui de tensão de entrada vai dar a mesma coisa aqui na saída. E esse integrado é responsável pelo reforço de corrente, ou permitir que nessa alta impedância de entrada, veja aqui um potenciômetro de 1 mega, nós possamos ter uma corrente suficiente para direcionar a mais 3 circuitos o que está entrando na entrada. Esse circuito integrado será responsável para, quando a tensão de entrada ultrapassar um determinado limite, e isso é ajustado por esse potenciômetro, então quando ultrapassar um determinado limite, vai acionar um LED. Esse LED
ele não, de acordo com a tensão varia, ele acende e apaga de acordo com que a tensão passe. Mas essa tensão, quando se torna positiva, vai acionar esse meu circuito de disparo. Esse circuito de disparo vai memorizar o ocorrido, ou seja, o LED pode piscar só um pouquinho, então o LED pode piscar só um pouco ou momentaneamente, mas esse circuito será acionado e esse LED vai ficar indicando que houve uma variação em sentido positivo da tensão. Subiu a partir de um determinado ponto e esse LED irá acender. E ficará assim até que eu faça o reset do circuito, que é feito por essa chave que está aqui. Esse circuito integrado que está mais aqui embaixo, ou perdão, operacional que está mais aqui embaixo, ele detectará quando a tensão cair abaixo de um nível. Quando ela cair abaixo de um nível, que vai ser esse nível detectado, vai ser ajustado pelo potenciômetro P3, vai surgir aqui um nível positivo de tensão que acionará esse LED. Só que essa variação poderá ocorrer de forma muito rápida, como já dissemos para cima. E daí, essa tensão sendo positiva, também acionará esse circuito aqui, que fará a mesma coisa que o de cima, acionando esse LED. E como ele é disparado, um circuito disparado, ele acionará e manterá acionado, até que eu também faça o reset a partir dessa chavezinha que está nessa posição. Aqui embaixo temos o circuito que vai detectar as variações de amplitude do sinal. E quando essas variações caírem abaixo de um nível, ou seja, a variação que está ocorrendo, ela ficar menor do que deveria ser, se ocorrer, e esse ajuste vai ser feito por esse potenciômetro, vai também elevar a tensão de saída, disparando um circuito semelhante aos demais, que vai memorizar a informação nesse LED, indicando que o nível de sinal caiu de amplitude. Todos esses circuitos, esse, estarão amarrados aqui, ó, nesse ponto SA, e esse ponto SA está ligado a esse transistor do circuito de alarme, que, de acordo com a tensão, de acordo com que a tensão varie, vai fazer a polarização desse transistor, que poderá indicar visualmente que houve uma alteração, tanto de tensão positiva como tensão negativa, e como variação, queda de nível de sinal. De forma visual, esse LED ficará aceso, ou se eu mudar essa chave, acionará esse multivibrador astável, que está ligado a um alto-falante, e esse alto-falante, por sua vez, produzirá um som alertando o técnico que o defeito ocorreu. Então eu posso apenas manter a indicação visual e alertar ao técnico que, por sinal sonoro, né, que o defeito ocorreu. E o mais interessante nisso aqui é que isso vai ficar memorizado se foi tensão positiva, se a tensão subiu além do limite, se a tensão caiu abaixo do limite, ou se o sinal perdeu amplitude, e vai ficar memorizado. E aí dando as noções exatas a você do que estará realmente acontecendo. Ainda temos, né, veja que agora é somente uma explicação geral. Depois veremos os detalhes de resistores, cada ponto, como foi projetado. Temos aqui a fonte de alimentação básica, onde eu tenho um transformador de 9+9 ou 12+12. Lembrem-se que se for um transformador de 12+12, que tem 3 enrolamentos na saída, a tensão aqui dará 15. Então o ideal seria um transformador de 9+9, que vai dar, depois de retificado e filtrado, uma tensão de mais e menos 12.
essa tensão ainda vai ser estabilizada, tornando-se mais 9 e menos 9 volts. Tem que ser muito bem estabilizada para que na nossa verificação ou amplificações de sinais, variações aqui não interfiram no disparo do nosso circuito. Então, basicamente, essa é a primeira parte da análise geral do nosso circuito. Gostou dessa visão geral de como o sinal se processa? Demais, não? Este kit foi publicado no início da década de 1990 na revista CTA Eletrônica, que tinha 64 páginas e muitos técnicos das antigas devem se lembrar dela. Apesar de ter ficado no mercado por pouco tempo, contando somente com 37 números, a revista ainda hoje é considerada uma das melhores publicações já feitas na área da eletrônica e é elogiada pela Sony e outras centrais de assistência técnica de todo o Brasil. A revista tinha uma série de áreas como projeto inicial, bastante análise de defeitos, desafio eletrônico em 3 níveis, enfim, era uma publicação única. Muitos técnicos que chegaram à escola CTA se utilizaram dela para sua formação, como foi o caso do professor Rangel de Carvalho, da Mais Eletrônica, que foi aluno e depois instrutor de laboratório da CTA por alguns anos. E hoje ele dirige uma excelente escola especializada em televisores de tela plana. Procure pelo canal do Rangel aqui no YouTube, a Mais Eletrônica. A grande pergunta que ficou no ar no ano de 1997 foi: por que resolvemos parar com a publicação da revista se ela era tão boa? Vou contar o que aconteceu mais para frente do vídeo. Antes, deixe-me explicar o diagrama em blocos do detector de defeitos intermitentes. Já deixou seu like? Quero ver um recorde de likes nesse vídeo, hein? Então, aqui está a diagramação de blocos para que possamos ter uma ideia um pouco melhorada de como esse circuito eletrônico funciona. Aqui, ó, entrada do sinal monitorado. Temos o circuito de pré-amplificação. Esse circuito de pré-amplificação tem como objetivo de transformar o sinal de entrada de alta impedância para um sinal de saída com baixa impedância, com fornecimento de uma corrente maior, com o objetivo de dividi-lo em mais etapas de observação. Então aqui existe um ajuste de nível, onde eu poderei pegar um sinal de bastante intensidade e reduzi-lo, ou se pegar um sinal com fraca intensidade ou baixa tensão e passar pelo circuito de pré-amplificação de acordo com o ajuste que eu faço no meu potenciômetro de entrada. Então aqui eu entrego já um sinal pronto para a entrada do circuito de detecção de nível superior, circuito de detecção de nível inferior e circuito de detecção de perda de amplitude. Como eu já havia dito no diagrama geral, quando o sinal aumentar ou ultrapassar ou ficar acima de um nível pré-ajustado no potenciômetro, haverá o disparo de nosso circuito. E esse disparo é feito em 2 níveis. Um que vai acionar um LED toda vez que o sinal ultrapassar o nível superior, e outro que vai memorizar esse ponto de que ultrapassou o sinal. Então será memorizado aqui nesse LED. Isso permite ao técnico que, mesmo que ele não esteja olhando especificamente o que está vendo, ele já tenha isso memorizado quando ele voltar ao equipamento que está sendo analisado. Aqui eu vou ter detectar o nível inferior, ou seja, se eu estou observando uma tensão de fonte, por exemplo, e ela cair abaixo de um nível, eu vou deixar primeiro pré-ajustado para que esse nível aqui esteja correto, e quando ele cair, vai acender um LEDzinho toda vez que cair,
mas também na hora que cair, esse LED será aceso e isso fará com que fique memorizado essa queda na tensão ou da fonte. Vejam só que não é só tensões contínuas, porque se eu tenho um nível de sinal, se ele essa variação somente subir da tensão DC, ele também detectará aqui com um nível superior, indicando que ultrapassei o nível superior. Essa mesma variação que está sendo monitorada, se ela entrar aqui e ela cair abaixo de um nível pré-determinado, vai acionar esse LED, que memorizará essa informação. E se esse sinal diminuir de amplitude, vai ser detectado aqui e acionará somente esse LED. Ou ambos LEDs, podem ser mais do que um. Se o sinal tanto aumentar quanto diminuir, vai acionar esses dois. Se o sinal apenas diminuir, vai acionar somente esse. Se o sinal apenas aumentar a partir do nível DC, vai acionar somente esse. E se o sinal cair em relação ao nível DC, vai acionar somente esse. O circuito realmente é muito interessante, muito versátil. Esses 3 circuitos de detecção estão ligados ao circuito de alarme sonoro e visual. Se eu não quiser que fique fazendo barulho quando houver o defeito, ficará apenas memorizado esse LED que ficará aceso. Mas também posso optar pelo disparo e acionamento de um sinal sonoro que ficará constantemente ligado até que eu dê o reset. E aqui nós podemos ver o transformador de rede, como eu falei, 9 mais 9 ou 10 mais 10, evitar o de 12 para evitar tensões muito altas na saída, mais 9 mais 9, transformador comum de rede, com saída com center tap. E aqui nós temos a tensão de estabilização, feita por 2 integrados, mais 9 e menos 9 volts. Viram como é simples a diagramação de blocos do detector de defeitos intermitentes? Mas vamos ver por que a revista CTA Eletrônica parou de ser publicada. Isso aconteceu em 1993, quando eu e o professor Cláudio R.S. Bengozzi resolvemos lançar a revista CTA Eletrônica, com uma tiragem de apenas 5.000 exemplares, feita pela UESP, ou o Estado de São Paulo, que fica na Marginal Tietê, que era uma das maiores gráficas de São Paulo. A estratégia era bem simples. Na época, a distribuição de revistas no Brasil era feita pela DINAP, Distribuidora Nacional de Publicações, que entregava essas publicações em milhares de bancas, inclusive a revista tão conhecida Saber Eletrônica. E como existiam mais de 30.000 bancas espalhadas pelo Brasil, bastaria colocar apenas uma revista a cada 6 bancas e ainda assim a maioria das bancas do Brasil não seriam atendidas. A tiragem de somente 5.000 exemplares gerava um valor muito alto para nós, mas a certeza que todas seriam vendidas era o que nos empolgava. Nossa esperança era que após esgotar a venda da produção, iríamos aumentar para 10.000, 20.000 exemplares, quem sabe, ou até mais. O valor para produzir 5.000 revistas não era o problema, porque tinha um melhor custo-benefício e por isso mandamos que fosse feito assim. O grande problema começou a partir daí, ao nos dirigirmos à DINAP, Distribuidora Nacional de Publicações. Fomos surpreendidos pela seguinte fala: não estamos mais distribuindo revistas da área de eletrônica. Daí ficamos brancos e dissemos: mas vocês distribuem a revista Saber Eletrônica. Sim, mas se trata de um cliente antigo e para nós não compensa a distribuição de revistas de eletrônica. Ainda tentamos argumentar, mas a nossa revista é um produto diferenciado em relação às revistas convencionais. E a resposta foi:
Infelizmente não distribuímos mais. Desculpe, mas essa é a nossa palavra final. E foi isso que infelizmente aconteceu. Mas ainda tem mais que conto depois. Vamos voltar a ver rapidamente a fonte de alimentação de nosso detector de defeitos intermitentes. Opa, espere um pouquinho. Já se inscreveu no canal? E clicou no sininho? Só assim você vai ficar sabendo quando irei postar a segunda e a terceira parte destes vídeos. Clica aí logo, e isso para não esquecer, hein? Então, temos aqui a fonte de alimentação. A fonte de alimentação, ela precisa de um transformador de rede convencional 110/220, que vocês podem comprar com 3 fios, que é 110 mais 110, ou 0, 110 e 220 volts, para poder ligar em 110 ou 220 volts, com a saída chamada 9 mais 9. Em relação ao TEP central, teremos 9 e 9 volts. Então, ou então comprar esse transformador aqui, que tem 2 rolamentos de 110 volts e mesma coisa na saída. 9 mais 9 volts. Então vocês poderão adquirir no mercado esse transformador. A potência dele é baixa. Vocês podem comprar de 200 ou 250 miliamperes. Então é um transformador 0, 110, 220 com saída 9 mais 9, ou então 110 mais 110 com saída 9 mais 9. Esse transformador aqui, que é um pouco mais complexo, vamos colocar aqui uma ideia. Ó. Aqui eu vou ligar na rede elétrica. De preferência, eu vou colocar um fusível. O ideal seriam 2 fusíveis em 110 ou em 220, mas posso colocar um fusível aqui na entrada, a partir da rede elétrica, e passar aqui por uma chave, onde eu terei a opção de 220 ou 110. Uma chave bem simples, uma chavinha inversora, aqui 110 ou 220 volts. Esse aqui já se torna mais complexo, porque se eu tenho 2 enrolamentos, eu precisarei de uma chave chamada HH. Ela é parecida com essa, mas tem 2 seções inversoras. Vejam bem, esse ponto aqui da chave eu colocarei em curto. E as entradas, esses pontos de cima aqui do transformador, colocarei aqui e aqui. Faço essa ligação inicial. Esse outro ponto eu instalarei aqui e esse outro aqui. E aí nós podemos ter nessa posição, faltou a rede elétrica, né? A rede elétrica, fusível, estará aqui. Então o que vai acontecer? Quando eu estou na rede de 110 volts, eu tenho a ligação de 110 nesse transformador, nesse lado do transformador, e também do lado de cá do transformador. Então eu estou colocando uma das fases da rede aqui e aqui. Mas também a outra fase da rede vai ligada do lado de baixo e também do lado de baixo do outro enrolamento. Ou seja, eu estou colocando os enrolamentos em paralelo. Por que isso? Para eu poder
ter um poder de corrente correto em relação ao transformador. Vejam que nesse caso aqui, nesse transformador, esse enrolamento aqui de 110, ele deverá ter uma bitola de fio maior, enquanto esse pedaço aqui de 220 poderá ter uma bitola de fio menor. Então essa é a ligação básica. E na saída normal, como eu havia dito, mais 9 menos 9. Quando eu coloco aqui em 220 volts, olha o que vai acontecer com o transformador. Aqui vai entrar uma fase da rede, passa pelo enrolamento, passa aqui pela chave, entra no outro ponto de enrolamento e segue para outra fase da rede. Ou seja, agora nós ligamos os enrolamentos do transformador em série, ligado à rede elétrica. Essa ligação aqui permite que ele esteja em 220 volts. E como já havíamos dito, esse lado 110 volts. Então essa é a ligação básica desse transformador. E como eu falei, em torno de 200 a 250 miliamperes. Após eu vou passar aqui pelos diodos retificadores. Essa retificação aqui é em ponte. E aí, toda vez que o semiciclo da rede elétrica fica positivo, eu vou carregar o capacitor aqui de 1000 micro. Esse aqui é 1000 micro, não está indicando a tensão, mas tem que ser de 25 volts. Ok? Então eu vou colocar o ponto positivo aqui e o negativo estará aqui ligado à massa, que é esse aqui, ó, massa o center tap do transformador. E o negativo, ó, vai ligado, ó, menos 12, quando a rede estiver negativa, vai ligado. Então eu carrego aqui, atenção, 12 positivo, 12 negativo em relação aqui ao GND, sobre esses capacitores de 1000 microfarad. Pode parecer até um pouco exagerado os valores, mas precisamos de uma filtragem excelente, não pode haver ripple nenhum, praticamente nenhum nesse equipamento, porque ele é um instrumento de medição, ele não pode introduzir ripples. Bom, em seguida nós entramos no integrado 7809 e aqui no 7909. O integrado 7809, ou LM, ou seja, qualquer descrição inicial, 7809 é um regulador de tensão positiva. Vai entrar aqui cerca de 12 volts, vai sair 9 volts bem estabilizados. E ainda teremos um capacitor eletrolítico mais esse C5, que é para eliminar os ruídos. E aqui embaixo temos a complementação desse integrado regulador de 9, só que é de tensão negativa, entra menos 12 e sairá menos 9 totalmente estabilizado. Tensão sobre o capacitor C4 e esse também filtro de ruídos. Somente um cuidado, porque a pinagem não é exatamente quando vocês comprarem a nossa placa de circuito impresso, você já coloca na posição certa. Mas tomem cuidado, se vocês forem montar, existe uma diferença na pinagem entre o 7809 e o 7909. Como vocês podem ver, o CI 78LM7809, ele possui o pino 1, 2 e 3, o pino 1 sendo entrada, o 2 é o GND e o 3 é a saída, nessa configuração que pode ser para placa perfurada ou então SMD. Ok? Ainda tem mais um invólucro menor ainda. Correntes em torno de 1 ampere, ok? O 7909, vocês têm aqui, e aí já tem uma diferença. O 1 é GND,
O 2 é input e o 3 é o output. A tensão de entrada e a tensão de saída, sendo 1 GND. E aqui são para tensões negativas. O XX indica que pode ser tensões de 0,5 ou 0,6 ou 8 ou 0,9, que é 7909, será uma tensão estabilizada de 9 volts na saída. Pronto, fonte estabilizada muito simples. Mas voltando à história do fim da revista CTA Eletrônica. Como havia dito, estávamos na DINAP e ouvimos isso. Infelizmente não vamos mais distribuir, desculpe, mas essa é a nossa palavra final. Estávamos com uma tiragem de 5.000 revistas que ocupavam um grande espaço em nossa escola e sem saber o que fazer com elas. Como loucos, entramos em contato com uma série de lojas da Santa Efigênia e também lojistas em todos os locais da Grande São Paulo e começamos um trabalho de formiguinha, fornecendo a revista em consignação e ganhando uma pequena parte do seu valor. Acredito que aqueles lojistas acreditaram no trabalho que estávamos tentando fazer e até nos ajudaram na divulgação dessa nossa revista. Colocamos expositores na maioria das lojas para que a revista ficasse visível e começaram as vendas. Conseguimos cerca de 40 lojas na Grande São Paulo e estas vendiam até que muito bem, em média 20 revistas cada uma. Como nosso projeto inicial era de uma revista por banca, se fosse distribuída pela DINAP, conseguimos um retorno 20 vezes maior do que nosso projeto inicial. Mas como eram somente 40 locais distribuindo, alcançamos uma venda de 800 revistas em média, isso no mês. Essa saga da revista CTA Eletrônica está interessante, não? Já concluo a história, mas antes vamos continuar com o nosso detector de defeitos intermitentes. E vamos começar agora com o pré-amplificador inicial, que permite que entre tensões maiores que 400 volts. Você está gostando? Então já sabe, né? Não vou nem pedir o seu like ou para se inscrever no canal e marcar o sininho, porque vai ficar chato demais. Temos então aqui o nosso circuito pré-amplificador de entrada e agora vamos fazer uns cálculos um pouco mais precisos. Vamos ver aqui, ó. Temos um resistor de 1K, um potenciômetro de 1 mega e um resistor de 10K. Então vamos colocar aqui sinal de entrada, resistor de 1K, um potenciômetro de 1 megon, que tem uma configuração, olha lá, o terminal do centro ligado a esse ponto aqui e depois um resistor de 10K ligado à massa. O que isso me possibilita? Eu posso colocar esse potenciômetro aqui do lado de cima, onde eu teria um circuito equivalente aqui do sinal com o sinal de entrada, 1K em série com 10K, porque aqui ó, é um curto. Portanto, eu teria uma pequeníssima atenuação no sinal, porque se aqui entrar 1 volt e eu dividir esse 1 volt por 11, eu vou ter uma variação sobre esse resistor de aproximadamente, arredondando, 0,1 e aqui aproximadamente de 0,9. Aqui dá 0,90 e pouco, aqui dá um pouco menos de 0,1, tá? Só para arredondar. Isso significa, se aqui entrar 1 volt, aqui eu vou ter praticamente 0,9 volts. Uma redução mínima, uma redução de amplitude de apenas 10%. Então entrei 1 volt e já injetei aqui para meu circuito uma tensão de 0,9 volts. Vejam que isso pode ser tanto
mais 1 quanto menos 1 volt. E aqui vai dar mais 0,9 ou menos 0,9 volts. Mas, olha que legal, se eu jogar esse cursor para baixo, agora já entrou aqui no meio um resistor de 1 megon. E vejam que eu estou tirando o sinal da parte de baixo que vai ao amplificador. Agora eu tenho um megon em série com um K, vamos arredondar um megon. E aqui um resistor de 10K. Um megon é 100 vezes maior do que 10K. 100 vezes maior do que 10.000. E agora eu poderei, se eu colocar 1 volt, praticamente a tensão aqui será muito próxima a zero. 1 volt dividido por 100. Mas por que eu mexi o potenciômetro aqui para baixo? Para poder colocar, por exemplo, 200 volts, que se eu dividir por 100, dará aqui 2 volts. E essa seria a tensão que iria para o meu circuito. Mas eu posso chegar a 500 volts, ó, 500 volts, e aqui eu teria 5 volts. Não se preocupem tanto, porque eu tenho esses 2 diodos aqui na entrada, que se a tensão ultrapassar 9 volts ou ficar abaixo de menos 9 volts, esses diodos ceifarão essa variação tanto para o positivo quanto para o negativo. Ou seja, se vier um sinal de muita amplitude, será ceifado em mais 9 e menos 9, ou mais 9,6 e menos 9,6. É claro que não é para deixar o sinal chegar nesse nível, eu tenho sempre que ajustar para ter um sinal aqui abaixo do que eu vou precisar, né? Porque para poder trabalhar nos outros circuitos. Mas essa é a grande vantagem. Eu posso entrar, olha só, 500 volts e obter aqui uma tensão de 5 volts. É bom não ultrapassar isso, tá? Por quê? Apesar dele fornecer essa possibilidade 5, 6, 7, 8, lembrem que é pico a pico. E começará a aquecer esses resistores de entrada. Então, tomar muito cuidado nessa configuração inicial e do ajuste inicial do potenciômetro. Então, se eu estou entrando com tensões muito baixas, eu coloco o potenciômetro para cima. Tenho tensões aí de 100 volts, eu poderei colocar o potenciômetro no meio. E tenho tensões acima de 100, 150 até 500 volts, terei que colocar esse potenciômetro para baixo. E agora, vamos ao nosso amplificador operacional. O amplificador operacional, ele é um circuito que faz comparações de tensões internas. E essas comparações de tensões internas podem ser com realimentação, como está aqui, ou sem realimentação. Essa realimentação aqui é chamada realimentação negativa. Isso faz o quê? O operacional é um circuitinho que funcionaria assim, ó, de uma forma resumida, porque a matéria profunda de análise dos operacionais nós temos nas aulas 3, 4 e 5 do módulo 4 do curso da CTA Eletrônica. Então nós temos aqui, ó, o mais e o menos. O que acontece quando eu tenho esse sistema de ligação? Vamos dizer que aqui, na entrada inversora, eu tenha 1 volt. Aqui não está, ele está ligado à saída, mas vamos dizer que eu tenha 1 volt. Toda vez que eu coloco aqui uma tensão maior que 1 volt, a tendência da saída é subir a tensão. E toda vez que aqui é menor
que 1 volt, a tendência da tensão é cair. Na verdade, quando eu ultrapasso o valor da referência da entrada inversora, para cima ou para baixo, eu vou à tensão máxima da fonte, positivo, ou vou para a tensão máxima, negativo. Como é que é? Quando 1 volt aqui eu tenho maior do que 1 volt, eu vou para a tensão máxima positiva. E se eu tenho menor do que 1 volt, eu vou para a tensão máxima negativa. Mas vejam que eu estou com um resistor ligado entre a saída e a entrada inversora. E agora vai acontecer o seguinte: quando eu coloco aqui mais 1 volt, aqui mais 1 volt, considerando que eu ainda não sei qual é a tensão daqui, a tensão vai subir. Quando ela chegar a mais 1 volt e tem um resistor ligado aqui, aqui também ficará mais 1 volt. Como as duas estão iguais, vai dar a mesma tensão sempre na saída. Ela não vai conseguir nem subir, porque olha só, se tender a subir para 1,01 positivo, aqui também vai dar 1,01, que é maior que essa. Ou essa é menor que essa. Resultado, vai forçar a descer e vai voltar a 1 volt. E se por acaso tender a ter 0,99, o que vai acontecer? A tensão aqui ficando menor, vai subir, ou seja, vai ficar sempre estável com a mesma tensão de entrada. Aí vocês poderiam fazer a pergunta: espera aí, 1 volt, 1 volt, 1 volt, para que eu estou usando isso? É porque aqui na entrada o circuito é chamado de altíssima impedância, 1 megon, que está trazendo a informação para cá. Ou seja, a corrente aqui, que vem do próprio sinal, ela é muito baixa. E o que eu quero fazer? Eu quero distribuir isso aqui para 3 circuitos posteriores. E com a corrente aqui sendo muito baixa, eu não conseguiria fazer isso. E o que o operacional faz? Apesar dele entregar na saída a mesma tensão de entrada, ele consegue drenar uma corrente muito maior. 100, 200, 300 miliamperes de acordo com o operacional. Enquanto aqui não dá nem perto de 1 microampere ou perto disso, aqui já vou poder ter 100 miliamperes. Então há um ganho de corrente. Portanto, esse circuito inicial com essa realimentação, ele é apenas um buffer ou reforçador de corrente. Portanto, basicamente é isso. Esqueci de falar. Aqui também, se for menos 1, aqui dará menos 1, aqui dará menos 1. Sempre assim. Então nós podemos correr do positivo para o negativo e com tensões que podem chegar perto ao que está na alimentação, que é mais 9 volts e menos 9 volts. Então eu tenho uma excursão de 18 volts pico a pico. Devo evitar, devo tirar 30% disso e trabalhar somente com 70% da variação máxima, mas de preferência mais baixo ainda, ok? Então esse é o funcionamento do nosso pré-amplificador de entrada. E como eu disse, esses diodos vão grampear quando as tensões forem muito intensas. Muito legal esse circuito de entrada que consegue trabalhar com variações muito mais altas, como acabamos de mostrar. E continuando a história das revistas, como conseguimos 40 distribuidores que eram lojas de componentes eletrônicos que vendiam em média 20 revistas por loja, tínhamos uma venda de 800 revistas por mês. Claro que tivemos um enorme prejuízo nessa primeira tiragem, mas não desistimos, pois já estava pronta a revista número 2 e sua venda melhorou bastante. Subimos para 900 exemplares em um mês. E ao longo de 12 meses conseguimos lançar
aos trancos e barrancos, os 12 números dessa revista, e com prejuízo multiplicado por 12. Mas claro que estávamos tendo elogios 1000, mas o dinheiro, apesar dos nossos esforços, tivemos que começar a saltar um mês e infelizmente já não era uma revista mensal, passando a ser praticamente bimensal. E isso se arrastou até o número 37, quando o nosso fôlego financeiro, que havia acabado muito antes, chegou ao fim e tivemos que parar com a publicação, que já era considerada por muitos como a melhor revista de eletrônica do mercado. Ficamos assim com um estoque de 130 mil revistas que aos poucos e de forma muito lenta foram sendo vendidas. Esqueci de falar que também fizemos assinaturas com boa adesão, mas não o suficiente para suprir os gastos com ela. Alguns anos depois de ter parado a sua tiragem, essa revista nos trouxe um grande reconhecimento nas centrais como Filkitachi, Philips, Mitsubishi, CCE, mas principalmente a Sony, que nos recebeu para uma visita na central da Barra Funda, rasgando elogios ao conteúdo de nossa revista. E aqui, fim da história da saudosa revista CTA Eletrônica. Por hoje é só, pessoal. Lembrando que esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 sobre o detector de defeitos intermitentes. No vídeo parte 2, veremos como são as entradas de detecção dos níveis positivos, negativos e de baixa amplitude. Posso te pedir só mais uma coisinha antes de me despedir? Se você me segue e eu estou te ajudando, faça o mesmo com o seu próximo. Clique agora em compartilhar e envie esse vídeo para o máximo de amigos seus, seja naquele grupo do WhatsApp ou Facebook que você faz parte. Fazendo isso, ajudando o seu colega técnico, você está se ajudando, porque fortalece nossa profissão ao ajudar e formar melhores técnicos. Lembre-se das palavras de Jesus, é dando que se recebe. Um beijo no coração.